Quero dar boas-vindas a todos, em nome de Jesus Cristo. Hoje é um domingo rico, né? Abençoado. Começamos bem. Zé Henrique, eu não estava aqui, mas ouvi tudo, viu? Foi maravilhoso. Deus te usou de uma forma preciosa. Louvo a Deus pela sua vida. Foi tão bom caminhar com você. Foi tão bom ser Lucas para você, o Paulo, alguma coisa assim. Nós estamos muito felizes com a presença do reverendo Israel. Ele já esteve na ceia, alguns estão chegando aqui, talvez não estavam no culto. Então hoje estamos com o Israel, a Vera. Vocês viram que a Vera continua jovem, não envelheceu. Ela segue a minha linha, que é como ficar velhos, como envelhecer sem ficar velho. Então ela está praticando isso, certo? E ela já notou, vocês já notaram, que aqui nós estamos praticando isso. Você viu que o pessoal não envelhece, né? Isso é maravilhoso. Graças a Deus. É verdade, né, William? Ou não? Lógico. Estamos também com o Robert Val aqui, a Leusa, que alegria imensa. From Canadá, né? Indo e vindo, Deus abençoe muito vocês, que vocês precisam estar sempre aqui, porque a gente sente falta, né? Tem que carimbar todo ano, algumas vezes, tá bom? Nós temos os estudos de manhã, tem outras pessoas nos visitando, nós queremos abraçar a todos em nome de Cristo. Eu quero só dar um aviso antes, nessa próxima final de semana, sexta à noite, sábado, haverá um congresso na Unicesumar sobre teopsicoterapia. Eu vou ser um dos preletores, nós vamos estar falando sobre o lugar do terapêutico dentro deste mundo que busca a cura humana. Então, quero dar esse aviso, se alguém quiser participar desse sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, acho que domingo de manhã também, né? Primeiro, a Unicesumar está nos colocando também toda à disposição, os espaços deles, e a nossa igreja é a mais perto que tem aqui deles, né? Então, temos que... Quem é o diretor lá, para vocês saberem, é um dos filhos aqui da nossa igreja, o diretor-geral, Paulo Gonçalves, lembra? Filho da Odete do Vale, né? Foi membro daqui desde a infância, né? Hoje ele é o diretor do Sesumar, aqui de Londrina, né? Isso lembrando também da família Matos, né? Que é a ligação total lá do Wilson Matos em Maringá. Então, fica aqui nosso desafio e nosso convite para vocês, né? Israel, que bom, from Curitiba, bem-vindo, sinta-se bem, é um prazer para mim, uma satisfação, passar a minha classe para vocês, para você, tá? Sinta-se em casa. Vamos orar? Glorioso Deus, glorioso Espírito, coloca o teu manto sobre o teu servo no estudo desta manhã, que a tua glória, que a tua força, que a tua santidade, que a tua plenitude esteja sobre ele. Agradecemos pela sua presença. Nossas memórias vão a momentos tão gloriosos e maravilhosos da vida deste ministério aqui. Em nome de Jesus, os recebemos com amor. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Obrigado, pastor Silas. É uma honra e também uma extraordinária responsabilidade. Eu não vou conseguir substituí-lo, porque isso é impossível, né? Sempre o tempo que passamos juntos aqui, os 10 anos que passamos juntos aqui, foi um aprendizado muito grande estar trabalhando ao lado do pastor Silas, e sempre lembramos dos seus ensinos, do seu jeito de ser,
né? E é sempre bom poder compartilhar com pessoas que nos inspiram, e o Silas sempre foi uma inspiração para nós. Graças a Deus, eu creio que a Vera também compartilha disso. Amém? Eu queria meditar com vocês em Romanos capítulo 12, versículos 1 e o versículo 2, e pensar algumas coisas que estão neste texto de Romanos, que tem me inspirado nesses últimos dias e tem me chamado a atenção sobre o que Paulo quis dizer neste texto. Eu creio que ele escreveu os 11 capítulos para escrever o capítulo 12. Ele precisava explicar o que ele queria dizer no capítulo 12, fazendo toda essa introdução em 11 capítulos. Porque o livro de Romanos é uma inspiração muito extraordinária. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nos chama a atenção em algumas coisas muito especiais. Todos nós queremos saber a vontade de Deus. Jesus fez aos seus discípulos a orientação do Pai Nosso, onde estabelece princípios do que é viver, de como viver, o propósito visível do reino de Deus na terra, que é relacionamento com Jesus. Essa é a diferença do cristianismo. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com uma pessoa. Você se relaciona com Jesus, você conversa com Jesus, Ele ministra o seu coração, Ele usa os irmãos para ministrar a nossa vida. Essa é a diferença básica do cristianismo. O cristianismo, se fosse uma religião, seria a única religião em que você tem relacionamento com o fundador até hoje. Então, o cristianismo é algo muito especial. Então, esse é um padrão de vida, a vontade de Deus, e todos nós queremos saber o que é a vontade. A vontade de Deus: vou morar aqui, ali, lá, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, caso, compro uma bicicleta. Qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta que sempre fazemos dia a dia. Mas a vontade de Deus, ela é estabelecida e ela é revelada na palavra. E o versículo 2, ele fala de experimentar esta vontade, esta boa, agradável e perfeita vontade. É uma experiência, é um processo, é um caminho que a gente trilha para experimentar. É uma experiência. E cada um de nós temos a nossa experiência em particular. E às vezes você está passando por uma experiência semelhante à minha, e eu posso dizer assim: eu sei o que você está passando, mas não sabe, porque cada um experimenta com a sua história, com o seu jeito, com as suas reações. Então, o que eu queria falar sobre vontade de Deus, sobre experimentar a vontade de Deus, sobre conhecer a vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós recebemos. Então, para conhecer esta vontade, para entender esta vontade, nós temos que saber aonde está estabelecidos os padrões dessa vontade, que é na sua palavra, o Logos de Deus. E ela é confirmada através da revelação, que a gente chama do rema de Deus na nossa vida. Então, a vontade de Deus, ela é conhecida quando nós estudamos a sua palavra. Hoje, vivemos numa geração que não estuda a palavra. Vivemos numa geração muito rasa de conhecimento da palavra de Deus. Para você saber, você experimentar a vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Este é o
primeiro segredo que eu queria compartilhar com você. Os nossos erros, todos os nossos erros, nos levam a consequências. E aí ficamos pensando, né? Será que é a vontade de Deus? Será que não é a vontade de Deus? As nossas perdas, será que foi a vontade de Deus? E a gente usa muito a questão da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu tal coisa. Eu tenho algumas dificuldades para entender isto, porque eu acredito que toda desgraça ou é humana ou é demoníaca. É uma articulação de ordem espiritual demoníaca para nos trazer desgraças, misérias e ruínas. Porém, se nós tivéssemos nos voltado para a palavra de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, Ele nos daria discernimento e nós anteciparíamos movimentos errados. Com certeza, iríamos pelo caminho certo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela nos livra do mal. Então, Deus quer que conheçamos a sua palavra. Ele não quer que sejamos ignorantes a respeito da sua palavra, para podermos experimentar a sua boa vontade. Vamos pensar assim, seria a vontade de Deus que o avião da Chapecoense caísse e matasse aquele monte de gente? Foi a vontade de Deus? Ou foi a ganância humana? Foi a irresponsabilidade humana? Então, a vontade de Deus, a gente não pode colocar Deus permitiu, Deus... Aquela conversa que às vezes a gente quer contornar certas coisas que é humano ou que é de ordem demoníaca. A vontade de Deus é boa. A gente tem que ter essa segurança. A vontade de Deus é boa. Às vezes, erros nossos, humanos, que temos consequências de gerenciamento, Deus contorna, Deus supre, Deus cura, Deus guarda, Deus refaz a nossa história, mas a gente sabe que não foi a vontade de Deus que andássemos por aquele caminho. Então, para experimentar esta boa, agradável, você tem primeiro que conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, a mente de Deus estão na sua palavra. E como então eu compreendo que isso ou aquilo é a vontade de Deus? Primeiro, traz paz, traz refrigério, traz tranquilidade ao nosso coração. O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não pensamentos de mal. Então, primeiro critério para você saber sobre alguma coisa, se é a vontade de Deus, é a tranquilidade, o refrigério, a serenidade da paz. E quando eu estou falando de paz, de shalom, porque às vezes a gente acha paz apenas a ausência de guerra, mas a shalom bíblica é mais do que isto. Ela é prosperidade, ela é serenidade, ela é tranquilidade, ela é algo que é mais abrangente do que a ausência de guerra. Ela é paz interior, paz exterior, ausência de guerra física, ausência de guerra emocional, mesmo que você esteja na beira de um precipício. Se você está dentro da vontade de Deus, você tem a tranquilidade da presença. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não fico com medo, porque eu sei que tu estás comigo. Humanamente, o pior lugar do mundo com a presença de Deus é melhor do que o melhor lugar do mundo sem a presença de Deus. Então, essa paz da presença de Deus é o primeiro critério. Segundo, alegria, gozo, refrigério. Um dia perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá como que ela se sentia no meio daquela gente pobre. Ela disse assim: eu prefiro estar entre os meus pobres e fazer aquilo para o qual eu fui chamado para fazer. Então é alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Se você vê alguém fazendo alguma coisa com peso, azedo,
tem alguma coisa errada. Por mais difícil que seja o trabalho que desenvolvamos para Deus, com alegria, é o melhor trabalho. E temos que entender, quando a gente fala trabalho para Deus, qualquer trabalho é trabalho para Deus. Qualquer trabalho é trabalho para Deus. Você ser motorista, abrir uma valeta, ser dentista, arquiteto, enfim, não interessa. Ser cientista da NASA, ser pastor da segunda IPI, todos são trabalhos para Deus. E aí, eu quando chegar no céu vou conversar com Pedro muito seriamente, porque ele tem um versículo que diz assim que a gente deve ficar feliz, alegre com os nossos patrões, servos, né? Olha, vocês estão servindo e tal, e vai orientando. Daí ele diz assim, não somente aos bons, mas também aos maus, porque não é aos homens que vocês estão servindo, mas ao Senhor. Então, tudo que formos fazer, devemos fazer com alegria, se estivermos no projeto para o qual Deus nos chamou. Façamos com alegria, servir ao Senhor com alegria. Terceiro critério para você saber se você está dentro da vontade de Deus é provisão. Deus vai prover os recursos necessários para você executar a tarefa. Sejam os recursos que você precisa, sejam eles quais forem, Deus vai prover. Deus é o nosso provedor. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus levanta situações para prover aquilo que Ele quer, que Ele mesmo nos chamou para fazer. Então, esta é a vontade de Deus. E também proteção. Então, paz, alegria, provisão e proteção. Deus nos protege quando estamos executando a tarefa que Ele nos chamou. Vontade de Deus. Como podemos ter relacionamento com alguém que estamos em rebelião com a sua vontade? Este é o segredo. Muitas pessoas querem ter relacionamento com Jesus, mas estão em rebelião com a sua palavra. Aí as coisas não se ajustam, não executa-se plenamente o que precisa ser feito, sempre vai ficar defeituoso. Então nós precisamos para termos relacionamento com Jesus, precisamos estar vivendo baseado na sua palavra. Este é o segredo e é um processo de crescimento, de maturidade, né? O escritor bíblico diz assim, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Então é maturidade, a palavra vai nos ensinando e nos fazendo crescer. Então a palavra de Deus, ela é conhecida quando estudamos, ela é revelada através da ministração do Espírito Santo e ela também é progressiva. Você vai entendendo, vai abrindo. Provérbio diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O entendimento vai num crescente e você vai captando aquilo que o Senhor nos dá. Então, quando o escritor bíblico diz assim, a vontade é boa, ele está falando que aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Porque tem um povo por aí que crê num Deus esquizofrênico, num Deus meio idiotizado, que hoje a vontade dele é essa, amanhã a vontade dele é outra. Hoje a vontade dele é fazer sofrer. Não, amanhã eu te libero. Hoje você tem que sofrer um acidente, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. Amanhã eu vou te dar um bálsamo. Não, Deus não é esquizofrênico. A vontade de Deus é sempre boa. A gente tem que ter esse entendimento. Tudo o que Deus faz é bom. É muito bom. Aí a gente vai amadurecendo e vai progredindo, vai entendendo, a gente começa a experimentar a agradável vontade de Deus. É quando você passa da suficiência para a abundância. Eu estou falando de
progresso. A gente experimenta a boa vontade de Deus, ela é perfeita, mas você pode crescer no sentido de agradável, no transbordar de Deus na sua vida. Passa da abundância para a suficiência. O exemplo de Mateus 3,11, da pesca milagrosa. Eles trabalharam a noite inteira, não pescaram. Mas uma palavra do Senhor Jesus transbordou. Que esse transbordar de Deus nos alcance neste ano. Que esse transbordar de Deus nos alcance como família, nos alcance como igreja. A vontade agradável. O que é agradável? Aquilo que coisa linda, transbordou, veio a mais do que você estava esperando. O terceiro passo da vontade progressiva de Deus, eu chamo de a vontade madura, é aquilo que você experimenta muitas vezes até sem pedir. Você dá uma suspirada assim e ela vem, bum, te alcança. A gente chama isso de graça de Deus. A graça de Deus me alcançou. Você é incluído numa herança que o teu nome não estava lá. Você tem uma liberação extraordinária de Deus significativa. É disso que eu estou falando. Então, todos nós podemos experimentar isto se nos relacionarmos. Relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Andar com Jesus é relacionamento, é participar desta grandeza. E como que a gente faz isto? Ele diz, não se conforme com o padrão, não esteja na forma. Para você experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o requisito é, não esteja na forma mundana. Estar conforme, estar ajustado, estar no mesmo padrão. É isso que ele está querendo nos dizer. Estar conforme é cumprir pré-requisitos. O estilo mundano tem pré-requisitos. Se você se estabelecer a esses pré-requisitos, você entra em rebelião aos pré-requisitos divinos. Simples assim. Então, para você experimentar essa agradável, essa deliciosa vontade de Deus, o apóstolo Paulo nos diz que você não pode se conformar, não estar conforme, não estar no padrão. E quando isto acontece, quando a gente entra no padrão, se entra no conforme mundano, o que acontece com a nossa vida? Você não progride. É por isso que muita gente patina no mesmo lugar. Quando pensa que vai, recua. Quando pensa que avança, perde. Porque, em vez de estar no padrão divino, está no padrão mundano. E cada um de nós, biblicamente falando, se estudarmos a palavra, sabemos, né, se existe alguém que conhece a minha vida, é Deus e eu. Se alguém conhece a sua vida, é você e Deus. E quando você se apresenta diante de Deus, o Espírito Santo ilumina o seu entendimento e revela o que precisa estar conforme ao padrão divino e aquilo que está em rebelião ao padrão divino. Então, quando você não se encaixa no padrão divino, você não progride. Você tem todos os potenciais, tem todas as qualidades, mas fica represado, não avança, não vai em frente. Mas quando nós nos ajustamos ao padrão divino, libera. E nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero que venha uma liberação de Deus sobre a sua vida. Aquilo que estava aprisionado, aquilo que estava represado, seja desatado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Uma outra característica de alguém que está vivendo conforme o padrão mundano é que ele é previsível. As pessoas olham, às vezes ele nem percebe, as pessoas são educadas, não dizem nada, mas olham, é previsível. Quem anda com Deus e quem anda com Jesus é uma vida surpreendente, é algo transbordante, é algo que vem de dentro e flui. Jesus chamou isso de flui rios
de águas vivas, é renovado, dá prazer. Eu não sei explicar, mas é isso, vocês sabem do que eu estou falando. Agora, quem está no padrão mundano é previsível, é aquele padrãozão, aquela coisa xarope, aquela coisa chata, né? Aquele carroção, do mesmo jeito. Mas quem anda com Jesus sempre é surpreendido pela presença da sua glória e pela glória da sua presença. Porque Jesus é maravilhoso quando andamos com Ele. Então, o nosso desejo é que você não seja previsível, não seja represado, que você tenha movimentos, que haja transformação, que você tenha novas expectativas, que você seja inspirador na vida das pessoas, onde quer que você esteja, aqui, ali, acolá, aqueles encontros rápidos sejam suficientes para que a glória do Senhor Jesus vaze para a vida das pessoas. Então, nós somos transformados pela sua palavra. A Bíblia diz assim, que olhando para Ele, nós somos transformados. Transformados. Quando eu falo de previsível, nós estamos falando de ajustes, né? Muitas vezes a gente se ajusta à cultura, se ajusta a alguns padrões para poder viver. Mas eu queria declarar que a nossa primeira cultura é a cultura do reino de Deus. Nós somos de um outro padrão, e o nosso padrão é celestial. Antes de sermos brasileiros, nós somos o reino de Deus. Lá em Curitiba, o curitibano não conversa com gente estranha. E eu tenho falado o tempo inteiro, onde eu tenho ido, que antes de você ser curitibano, você é do reino de Deus. E uma das características da igreja é que, cheio do Espírito Santo, eles eram simpáticos. A Bíblia diz, e a igreja caía na simpatia de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam ser salvos. Simpatia. O que tem de crente antipático, meu Pai de glória. Curitibano aqui não, mas curitibano é antipático, é azedo, não fala com estranho, cheio de trique-trique. Não, quando você experimenta a vontade de Deus, a simpatia do céu vem. Porque quando você não está dentro da vontade de Deus, você é repelente. E o que tem de crente repelente, crente que afasta as pessoas. Mas crente cheio do Espírito Santo é aquele crente que atrai as pessoas. O que é que você tem? O que você tem? E aí eu conheci alguém, Jesus de Nazaré. E você fala do seu jeito, com as suas palavras e com o seu modo de ser. Então nós precisamos ter esta compreensão de entendimento, que antes de você... Eu conheço gente que é mais corintiano do que crente em Jesus Cristo. Ele é mais fervoroso no Corinthians do que fervoroso em Jesus Cristo. Ele faz jejum pelo Corinthians e não é capaz de se ajustar para ter um tempo de oração com o Senhor Jesus. E não está na minha anotação, mas eu queria dizer uma coisa para você. Se tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida, tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida, e você percebe que isso é de ordem espiritual, pegando a rainha Esther, 3 dias de jejum é suficiente para mudar a sua história, para mudar a sua vida. 3 dias de jejum. 3 dias de jejum foi suficiente para mudar a história da nação, que iam morrer todos. Vamos fazer um jejum, vamos fazer um jejum, vamos fazer um jejum. E mudou a história. Quero dizer para você, pode mudar a sua vida também. E 3 dias de jejum não mata. O primeiro dia você vai ter muita dor de cabeça, o segundo mais ou menos, o terceiro você vai começar a acostumar. Mas não morre, fica tranquilo, não morre. Mas se você ter compreensão de que existem coisas espirituais na sua vida, porque o mundo espiritual é mais real que o mundo real. Existem coisas espirituais que são mais reais
que o mundo é. Tem muita gente que se conforma com a situação. Está uma quebradeira na sua vida, está arruinada a sua vida. É normal, é a vida, é a crise. Muitas coisas que estão acontecendo na sua vida não são normais. São coisas de ordem espirituais que precisam ser resolvidas do ponto de vista espiritual. Não aceite sua família entrar em desgraça. Os seus filhos são filhos para o reino de Deus e não para o império das trevas. Mas isso só se vence com as armas espirituais. Que Deus nos dê essa graça de entender essa verdade. Então, para isto, precisamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Para experimentar isso, você precisa ter maturidade. E quando eu estou falando de experimentar, é experimentar em primeira mão aquilo que Deus tem para você. Eu conheço muita gente que quer saber a vontade de Deus, mas liga para todo mundo. Liga para todos os profetas que ele conhece. E aí faz um monte de bobagem, porque fica ouvindo, em vez de ouvir o que Jesus diz. Quando você tiver alguma coisa, entre no seu quarto, feche a porta, fale com teu pai, e ele vai te ouvir. Deus ouve. O reverendo José Henrique falou, Deus ouviu o clamor do povo. Deus desceu para atender. Se aconteceu lá, acontece com você também. Deus ouve, Deus atende. Então mude a sua maneira de pensar. Não, eu nasci assim, eu sou desse jeito mesmo. Eu sou cabeça dura. Então deixe de ser cabeça dura. Se converta, mude de jeito para experimentar o que Deus tem para você. Então, quando você descobrir a vontade de Deus, alinhe-se. Quando Deus ministrar o seu coração, alinhe-se. Não fuja da vontade de Deus na sua vida. Alinhe-se ao que Deus tem para você. Uma coisa linda é que a vontade de Deus é para nós todos. Porque às vezes a gente tem um complexo de que Deus fala com algumas pessoas especiais, né? Que Deus tem filhos especiais, filhos... Não, é para nós todos. Todos podemos experimentar essa bênção. A Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam, então todos podemos experimentar. Em Mateus, no capítulo 8, o texto diz que tinha muita gente lá. E chegou uma pessoa e disse, Senhor, se queres, se tu queres. O que Jesus disse? Eu quero. E aconteceu. Tinha muita gente. Mas um disse, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser, pode fazer comigo? E ele disse, eu quero. Então, o que precisamos compreender é essa predisposição. Eu me predispor a receber, a entender. E aí a gente vai compreender a grandeza do que Deus quer na nossa vida. E quando a gente começa a andar, eu fico assim... entusiasmado com 3 João, o versículo 2, quando ele fala assim, que seja próspero em tudo, que você seja abençoado em tudo. Isto é para nós, isso é maturidade completa, é entendimento completo da vontade de Deus para a nossa vida. Eu queria que você entendesse isso de modo muito especial, quando Paulo está dizendo que você experimenta, e o segredo ele vai ensinando. Você não se conforma, e você pode experimentar de modo grandioso. Seja próspero em tudo, que você tenha saúde, que a sua alma seja abençoada. Então nós devemos orar todos os dias, para que a vontade de Deus se faça presente na nossa vida. Então, para conhecer a vontade de Deus, devemos conhecer a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Precisamos ter relacionamento com Jesus. Temos que romper o ciclo do conforme, de se conformar, de aceitar. Ah, tá bom assim, né? Tá bom, mas tá ruim, ou não? Tá ruim, mas tá bom. Isso é
Música popular brasileira. Está ruim, mas está bom. Né? É assim mesmo. O Brasil é desse jeito. Está ruim, mas está bom. Não é assim, não. Nós precisamos romper com esse ciclo do conforme. Senão eu quero experimentar o melhor de Deus, coisas boas de Deus, eu quero ter sensibilidade espiritual, eu quero que Efésios 3 e Efésios 1 cumpra-se na minha vida, eu quero que os olhos do meu entendimento sejam abertos, quero que os olhos do meu coração sejam abertos. O que são os olhos do entendimento? É ver o que normalmente as pessoas não veem. Os olhos do coração é ter percepção emocional que normalmente as pessoas não têm. Aí a gente começa a ser guiado por outras pessoas. Agora, quando você, antes de qualquer coisa, volta para quem manda, volta para quem sabe, Deus revela, Deus ministra, Deus clarifica, Deus usa situações, Deus usa circunstâncias para nos trazer respostas. Aí então, como experimentar a vontade de Deus? Como experimentar? Primeiro, arrependa-se por todo pensamento que te levou para longe de Deus. Ele diz, não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente, daí você vai experimentar. Então, primeiro, arrependa-se de todo pensamento que te levou para longe de Deus. Porque tudo começa com um pensamento. Todas as grandes invenções começaram com um pensamento. O pensamento agasalhado, ele cria raízes, daqui a pouco a gente verbaliza e se torna uma atitude. É por isso que em 1 Coríntios ele fala de quebrar sofisma, desfazer as fortalezas. É nesse sentido aqui. Então, todas as coisas começam com um pensamento. Então, primeiro, arrependa-se de todo pensamento que te levou para longe de Deus. Segundo, faça um sacrifício voluntário. Nós vivemos na geração que não gosta de sacrifício. Esse negócio de sacrifício não dá certo. A gente não aguenta ficar na frente do computador que não roda. Nós estamos rodeados de fast food, de lava rápido. Ninguém vai no lava lerdo. Ninguém leva. Quanto vai demorar? A gente quer para ontem. A gente precisa as coisas rapidamente. Tem que funcionar e tem que ser rápido. Tem que ser para ontem. Esse negócio de sacrifício para a nossa geração é muito complicado, muito difícil. Mas o texto diz que devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, ofereça um sacrifício, crucifica-te. Fica difícil o diabo te dar uma sugestão se você estiver morto. Fica difícil para o diabo te dar uma sugestão se você estiver morto. Então, crucifica-te. Faça um sacrifício voluntário. Terceiro, remova os velhos padrões que te prendem. Remova velhos padrões. Um dia Jesus chegou numa cidade, está registrado lá em Marcos capítulo 8, 23. Lá tinha um cego, e ele pediu para ser curado. Jesus pegou ele pela mão, o texto diz que Jesus tirou ele da aldeia. Tirou ele da aldeia. Depois de ter tirado ele da aldeia, Jesus cuspiu no olho dele, ele viu meio embaçado ainda, aí Jesus colocou a mão sobre ele, aí ele viu bem. Aí Jesus falou assim, não volte para a aldeia. Primeiro, Jesus tirou ele da aldeia, fez um primeiro ato, a cura ficou pela metade. Eu fico muito animado com isso. Porque quantas vezes tem que orar para Jesus curar alguém? Até Jesus curar. Porque se Jesus não curou, assim, blum, de uma vez só esse homem, então se Jesus teve duas etapas, por que eu tenho que ser de primeira?
Né? E aí, às vezes a gente fica complexado, eu orei, Jesus não fez. Não, eu tenho que orar até Jesus fazer, e Ele faz. Mas depois de curado, Jesus disse assim, não volte para a aldeia. Existem coisas que a gente precisa romper na nossa vida. Existem coisas que a gente precisa cortar da nossa vida. Decisão é a junção de D com cisão, corte. Um dia eu estava ministrando numa igreja e aconteceu um fato extraordinário sobre isto. O menino tinha sérios problemas e aquele dia Deus deu uma graça extraordinária de libertação. Mas para que aquele menino continuasse livre da situação que ele estava enfrentando, ele tomou a decisão, não volto mais lá. Pediu para o pai, a mãe, vai lá e traga minhas coisas e tal, e tal, e tal. Porque ele sabia que se voltasse para o lugar, alguma coisa ia prendê-lo para ficar lá. Então, na nossa vida, nós precisamos remover velhos padrões. Existem padrões que precisam ser rompidos na nossa vida. Relacionamentos tóxicos precisam ser destruídos. Porque senão não conseguiremos ultrapassar. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe super-crente. Existem todos dependentes da graça de Deus, da bondade de Deus que nos alcança e nos enlaça. Outra orientação, se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa buscar um novo ambiente. Então, primeiro, arrependa-se. Segundo, faça um sacrifício voluntário. Terceiro, remova velhos padrões. Quarto, busque um novo ambiente. Um ambiente salutar. Ande com gente que te edifica. Ande com gente que te restaure, que te renova. Se você anda com gente reclamador, você vai ser um reclamador também. Se você andar com gente azedo, você vai ser azedo. Se você andar com gente que busca Deus, que fala coisas de Deus, que sonha das coisas de Deus, com certeza, você vai ser um sonhador das coisas de Deus. Então, novo ambiente. Coisas novas requerem novos ambientes. Então, saia das coisas velhas, porque o ambiente afeta a sua mente. O ambiente afeta a sua mente. Por exemplo, você que nunca foi numa favela, vá em uma favela. E entre em uma das casas. A primeira vez que você entrar na casa, você vai sentir um mau cheiro. Mas se você ficar uma meia horinha lá, você já acostuma. Porque o seu cérebro vai se alinhando, vai se ajustando. Pergunte para quem é enfermeiro ou médico se ele sente o cheiro que você sente quando entra no hospital. Ele entra no hospital e não sente cheiro nenhum. Porque o cérebro já acostumou com aquele cheiro de sangue, com aquele cheiro de hospital. Mas você que não é acostumado, quando entra lá, seu cérebro sente-se impactado. Coisas novas exige ambiente novo, porque o ambiente afeta a sua mente. Precisa novos ambientes. Então, saia dessas coisas antigas que você acha que é perfumado, mas fede. Todo mundo sabe que fede, só você que não. Porque você já acostumou com o mau cheiro. Então tem que sair de lá. Você precisa, em quinto lugar, ter uma revelação do mais. O texto fala conforme. Quando a gente é acostumado, a gente fica no conforme, está tudo bom. Mas quando você quer experimentar, você tem que desejar a revelação do mais. Queira mais de Deus. Seja sedento de Deus. Busque a Deus. O que eu preciso fazer para Deus me dar o que eu quero? Busque. Encontre pessoas que tenham o que você está. Fale com pessoas que já trilharam esse caminho. Tenha uma revelação do mais de Deus. Seja sedento de Deus. Seja sequioso de Deus. Seja faminto de Deus. Experimente. Em último lugar, busque experiências sobrenaturais. Porque Deus é sobrenatural. A fé é sobrenatural.
E, para concluir, Jesus disse para a gente ter cuidado com 3 grupos de pessoas. Se você quer experimentar a vida com Jesus, você tem que ter cuidado com esses 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele chamou de os fariseus. Ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Segundo, ele disse, cuidado com o fermento de Herodes. E terceiro, ele disse, cuidado com o fermento dos saduceus. Os fariseus todos nós conhecemos, né? São aquele grupo de pessoas que parece que é, mas não é. Eles têm cheiro, têm cara, eles falam, né? A gente pode dizer assim, eles são os religiosos da história. Eles, para matar um, eles não pensam 2 vezes. Para destruir alguém, eles não pensam 2 vezes. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque se a gente não cuidar, é um passinho. Em nome de Deus, a gente fica igual eles. A gente tem uma linguagem espiritualizada assim. A gente não quer nem saber de Deus, a gente quer matar o outro. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Segundo, cuidado com o fermento do Herodes. O Herodes é um camarada que se ajustou politicamente para se manter no poder. Ele fazia qualquer coisa para se manter no poder. Você conhece um monte de gente assim, né? Então, ele vende a alma para o diabo para ficar no poder. E às vezes na igreja tem isso. Aqui em Londrina não, mas lá para baixo tem muito disto, que gente que negocia qualquer coisa para se manter no poder. Ele diz, cuidado com o fermento de Herodes, essa questão de poder. Mas dos 3, eu acho, no meu ponto de vista, é o pior de todos. Porque os saduceus chegaram para Jesus e foram discutir sobre ressurreição. Não tem ressurreição. Sabe o que eles estavam dizendo? Não tem sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para você, não existe evangelho de Jesus Cristo sem o sobrenatural. Porque o evangelho que muita gente vende por aí, o evangelho da cultura, o evangelho intelectual, o evangelho institucional, o evangelho aqui da mente, quando a coisa aperta, não resolve. Quando a doença chega, não resolve. Quando o acidente bate na sua casa, não resolve. Quando a falência chega na sua conta bancária, não resolve. O que resolve é o evangelho de Jesus Cristo. Este resolve. E é Deus entrando na nossa vida. Quando eu estou falando de evangelho, eu estou falando da boa notícia da presença do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho. Nós somos muito grego, nós somos muito aqui, muito na cabeça. A gente quer explicar tudo, porque é isso, porque é aquilo. Não, nós precisamos experimentar. O texto é claro, você tem que experimentar, você tem que sentir sabor, você tem que sentir na pele. Isso é experiência, não é intelecto, é experiência. Eu passei por isso, eu orei, Deus interviu, eu orei, Deus mudou, eu orei, Deus abriu, eu orei, Deus fez, eu orei. Experiência, aquilo que bate o coração de Deus está comigo, Deus foi comigo, Deus estava lá, eu percebi a presença de Deus. Aleluia. Então, não se conforme. Busque experiência, porque o teu Deus não é religião. O teu Deus é relacionamento com uma pessoa. Que você conversa com Ele, Ele fala com você, Ele te direciona, Ele te ilumina, te clarifica. Você percebe a presença do Senhor Jesus, e quando você diz assim, Senhor, Ele diz, estou aqui. Se o Senhor quiser, Ele diz, eu quero. E nós temos muito medo de orar para que Deus faça certas coisas, e a gente faz uma volta. Senhor, se for a tua vontade, pode fazer. Então a gente foi envenenado com o evangelho do bom relacionamento, o evangelho cultural. Mas o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de ordem. Vocês devem ir pregar o meu evangelho. Vocês devem ir expulsar os demônios. Eu tenho pregado em algumas igrejas pentecostais, e aí eu pergunto para ele, como é que vocês expulsam demônios?
Todo mundo sabe. Sai do nome de Jesus. E daí, se não sair, a gente grita mais alto. Sai! Então, para expulsar demônio, eles são especialistas. E para orar pelos enfermos. Senhor, tem gente que já vai consolando a família. Senhor, consola a viúva, Senhor, as crianças, cuida, Senhor. Mas esse não tem, Senhor. Mas a nossa obrigação de orar, está no mesmo versículo, que é para expulsar demônio, o mesmo versículo diz para você curar os enfermos. Diz lá, curai os enfermos. Diz assim, não é para orar. A gente é mais discípulo de Tiago, né? Porque Tiago, lá no capítulo 5, diz, se tiver alguém doente, chama os presbíteros e ore. Se tiver pecado, será perdoado, unja com óleo. Então, a gente é mais discípulo de Tiago do que discípulo de Jesus. Jesus manda a gente curar os enfermos. Vai e cure os enfermos. E aí a gente é muito santo, né? Quem sou eu para curar os enfermos? Só Deus que cura. E aí a gente percebe uma coisa, que a gente não ora de medo de se comprometer. Que se eu orar para Jesus curar, e vai que não cura. E se curar? Você viu? Eu orei lá, Jesus veio. Então a gente pega a honra do mesmo jeito que a gente pega a ofensa. Se eu orar, Jesus não vai curar, então nem vou orar. O Senhor faz. A gente faz assim, igual o zagueiro quando derruba o atacante. A gente sai, levanta as mãos, não fui eu, não fiz nada. Então, eu fui, orei, se Jesus quiser curar, problema dele, não estou nem aí. Não, nós temos que experimentar. A melhor coisa da oração é a resposta. A maior alegria da oração é a resposta. Eu orei, Jesus fez, que coisa linda. Eu estava orando e Deus ministrou para eu ir encontrar fulano. Eu fui lá, a pessoa realmente estava esperando uma palavra e Deus... Coisa linda isso. Como eu experimento isso? Não se conformando. Diga para quem está ao seu lado, saia do ciclo do conforme e venha experimentar o melhor de Deus. Aleluia. Quero convidar você para se colocar em pé. Eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Ontem à tarde, quando eu estava meditando, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava com uma crise renal. E nós oramos juntos pelo telefone. E aquilo ficou mexendo comigo até agora. E talvez aqui também tenha pessoas que estão em crise renal, em dificuldades em alguma área de saúde. Quando nós ministramos esta palavra, nós cremos que podemos experimentar o mover de Deus. Quando ministramos essa palavra, nós cremos que a vontade de Deus, ela é extraordinária. Quando nós ministramos esta palavra, a palavra é liberada. O Senhor envia a sua palavra e nos sara, e nos livra daquilo que nos é mortal. É Ele quem quebra os grilhões, quem quebra as fortalezas, quem rompe os ciclos, quem nos tira da aldeia, nos põe fora, mas ilumina os nossos olhos e apenas nos recomenda, não volte para a aldeia. Ou seja, Deus nos leva a experimentar coisas novas. Que esta manhã o novo de Deus invada a sua vida. Pai, eu tenho ministrado a Tua palavra nesta manhã. Muitos dos meus irmãos, Senhor, por muito tempo têm estado estagnados, rodando no mesmo lugar, porque não compreenderam que precisam romper com algo que os detém. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração nesta manhã, e nós estamos rompendo com esses velhos padrões, e estamos entrando em um novo tempo de experiências contigo. De uma vida renovada em Ti, Senhor, e a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Muitos dos Teus filhos já têm experimentado
a tua vontade em algumas áreas, mas chegou o tempo do transbordamento, de ter mais do que a suficiência, de experimentar um novo tempo de vida como família, de vida como ministério, de vida como igreja, de vida como empresário, de vida como profissional, de vida como pai, de vida como filho, de vida como esposa. Chegou um tempo, Senhor, que nós precisamos impactar a nossa geração com o testemunho da nossa vida. Porque muitas pessoas, a única Bíblia que leem é a nossa vida. Por esta razão, Senhor, desça o teu soberano Espírito sobre nós aqui e dá-nos um coração simpático, radiante, cheio de alegria da tua presença, porque a tua presença nos traz alegria, é a tua presença que faz toda a diferença. É isto que cremos, Senhor. Por esta razão, bendito Espírito Santo que gerou todas as coisas, o meu irmão ou a minha irmã, que está sofrendo algum tipo de enfermidade que o médico tenha diagnosticado, alguma situação, Senhor, que tem perturbado o coração, a alma do teu filho, da tua filha, segundo esta palavra, que podemos experimentar a tua vontade, porque o Senhor já levou na cruz nossas dores e as nossas feridas. É nesta autoridade, Senhor, declaro saúde. Ser livre deste mal. O Senhor Jesus te dá saúde. O Senhor Jesus te dá saúde. Ser livre deste mal. Que este ciclo seja quebrado na sua vida e rompa o novo de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Crendo que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, e infinitamente mais do que pensamos, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o maravilhoso Espírito Santo possa te dar muito mais do que você veio buscar. Que o maravilhoso Espírito Santo possa potencializar essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo possa abrir seu entendimento e que isto cresça na sua vida e transforme isso em prática, se torne uma realidade no seu dia a dia, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pastor Silas. Estamos felizes nesta manhã, pelo estudo desta manhã. Deus abençoe. O Israel vai estar hoje lá na terceira, com o reverendo Rodney, aniversário da igreja. Deus abençoe vocês, abençoe a família, que Deus abra cada vez mais as possibilidades, à luz dessa palavra. Ser curado em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos por esta manhã. Somos gratos pelo banquete da Tua palavra que nos alimenta. Como disse Jesus, temos uma comida para comer, que é fazer a vontade do Pai. Abençoe, Senhor, a igreja nesses dias. Abençoe aqueles que estão enfermos, onde estiverem, sejam curados em nome de Jesus. Abençoe os trabalhos de hoje, também a nossa igreja irmã que faz mais um ano de vida. Abençoe, em nome de Cristo oramos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz, amém. Deus abençoe e até a noite.